Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem, todos com saúde, todos também evitando aí os contatos desnecessários, né? Evitar aí sair na rua e ficar aí no meio da galera. Procure manter distanciamento, né? Isso é importante. E o uso da máscara e álcool, né? Todos estão sabendo disso, mas não custa nada a gente relembrar. É o seguinte, meus queridos, como vocês, a maioria já sabe, pelo menos, né? A gente vai continuar com aulas remotas até o final de abril, né? Essa é a recomendação aí da Secretaria de Educação. E a gente vai segui-la, né? Para evitar aí a disseminação do vírus, tá ok? Então, basicamente é semelhante ao ano passado, aulas remotas. Então, sem perder tempo, você percebeu que todos os professores fizeram avaliações diagnósticas, né? Cada matéria feita sua e não foi diferente com a nossa, com biologia, tá bom? Então eu espero aí que você possa acompanhar comigo aí aquilo que eu percebi que teve algumas dificuldades, né? Algumas situações assim, talvez com umas dúvidas. Tudo bem? Se você puder, coloque o fone de ouvido aí e bora pra aula. Então olha só, organelas celulares. O que é uma organela? O nome está falando que é um órgão pequeno, tá? É um órgãozinho. Tá? Imagina, se a célula é algo microscópico, imagina o órgão dessa célula. Então, as organelas? Elas são estruturas que ficam lá no interior das células, né, tá? E elas ficam responsáveis pelos processos físicos e químicos que acontecem lá dentro das células. Então, é uma espécie de um órgão nosso, um coração, um estômago, um intestino. Cada organela tem a sua função, cada organela cuida de determinada atividade para um bem em comum, em conjunto da própria célula. Tá bom? Eu percebi que outra coisa importante é que uma célula não é coloridinha, assim como a gente está enxergando aqui. Isso aqui é uma representação para a gente poder perceber, né, as estruturas, mas uma célula não é coloridinha assim não. Tá? Se a gente for olhar o microscópio, tem que passar talvez alguns pigmentos para poder tingir certas estruturas para poder enxergar. Tá? Então vamos lá, algumas que eu percebi aqui que teve dificuldade. Vamos lá para o nome da organela e sua principal função. Tá? O citosol é um líquido de preenchimento da célula. A célula, imagina aqui, deixa eu tentar voltar aqui o slide. Imagina tudo isso aqui, ó, como essa borda aqui fosse uma sacolinha de mercado e aqui todos os produtos que você comprou. Imagina se não tivesse um preenchimento, tudo ia ficar tudo abarrotado lá no fundo da sacolinha, né? Mas para evitar isso, tem que ter um preenchimento, tá? Esse preenchimento é um líquido, é um gel, tá? Na maioria das vezes. E é o chamado citosol, tá? Ele faz o preenchimento da célula para ela ficar gordinha, para ela ficar bem, né? Poder ter espaço lá dentro. Então, é utilizado também para armazenar substâncias, né? Pré ou pós-processadas. Então pode ficar uma situação de reserva, né? De armazenamento. Os cílios e flagelos, eles estão geralmente relacionados a movimento da célula. Tá? São estruturas muito parecidas, eles ficam por fora da célula. Então eles auxiliam no movimento da célula quando é necessário. Não são todas as células que possuem cílios e flagelos. A propósito, no corpo humano, os cílios são encontrados apenas no sistema respiratório e os flagelos no caso dos espermatozoides, que são gametas masculinos, tá? Células produzidas por homens, tá? Então olha só, os cílios, como é que é a diferença entre eles? Os cílios, eles são estruturas muito numerosas, tá? É muito numeroso, bem numeroso, e são curtinhos. Já os flagelos, eles são encontrados em pouquíssima quantidade e eles são bem longos, tá? Os cílios, eles ficam balangando do lado do outro. Já os flagelos, eles fazem um movimento assim, ó, de chicote, tá? Bem longo assim, ó. Ok? Outra organela que eu percebi que teve dificuldade foi os ribossomos. Os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Isso aqui geralmente cai em provas externas, tá? Você tem que lembrar desses aqui, são importantes. Não é à toa que muitos tiveram dificuldade, né? E eu estou voltando o conteúdo. Por quê? Ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Isso aqui é importantíssimo para a manutenção da célula, tá? Esses ribossomos, eles podem estar espalhados por todo o citosol, tá? O citosol.
ou também agregados à superfície ou próximos de determinadas organelas. Exemplo, o retículo endoplasmático rugoso. Ele tem esse nome porque é cheio de ribossomo. E próximo ao núcleo também precisa, né, para transportar a proteína, né, a cadeia. Deixa eu só voltar aqui a imagem. Aqui ó, tem alguma... Está em outra... Né, tá, mas, enfim, outra grafia, né? Esses pontinhos aqui, ó, que estão espalhados aqui, seriam os ribossomos, ó. Tá bom? Isso aqui é ribossomo. Aqui é o retículo endoplasmático rugoso, ó, cheio de ribossomo aderido na parede. Tá bom? Voltando lá, outra coisa que também chamou atenção foi a dificuldade em alguns termos que parece que foram esquecidos. Então isso aqui, estou voltando para a gente dar uma lembradinha. Tá? Já estou nos finalmente aqui. A diferença entre alguns conceitos, ó. Por exemplo, células procariontes e células eucariontes. A própria palavra já está em diferença, né? Então, pró quer dizer aquilo que vem antes, tá? Antes da carioteca. E esse aqui é o verdadeiro carioteca. Então, esse aqui não é carioteca, esse aqui é verdadeiro carioteca. Entenda assim mais ou menos, tá? Então vamos lá, a diferença entre procariontes e eucariontes é a estrutura celular, como que a célula está organizada estruturalmente. Os procariontes são células que possuem material genético livre. Lembra do DNA? Tá? O DNA da sua célula que a gente faz exame, tem todo o código lá, seu código de como ser vivo, né? No procarionte, esse material genético fica livre no citosol. Tá? Ele fica livrezão. Eles não são recolhidos, eles não são colocadinhos, armazenados num lugar só para com a mesma função. Tá? Então eles ficam, de certa forma, livres. Esses seres procariontes, eles são sempre unicelulares. Quer dizer, um ser unicelular é um ser que é feito de uma célula. A própria célula é aquele ser vivo. Todas as bactérias são procariontes, tá? Todas as bactérias são procariontes. Isso você tem que lembrar, não pode esquecer. Seres procariontes já vai direto nas bactérias. Os eucariontes são as células que possuem todo o seu material genético. Lembra de novo do DNA? Ele fica reunido por uma membrana chamada carioteca. E aqui está o nome, ó, carioteca, carionte. Tá bom? Os verdadeiros, eles possuem todo o material genético envolvido, tá? Tem uma cápsula lá, imagina isso, uma membrana que deixa tudo junto esse material genético, tá? Com exceção das bactérias, árqueas e cianobactérias, ou algas azuis, todo o restante, como todo o resto, né, muito mais, todo o restante de seres conhecidos são eucariontes. Tá bom? Então essa aqui é uma regrinha. As bactérias você já considera como procarionte. Todos os outros seres vivos até hoje conhecidos, eles são eucariontes. Beleza? Meus queridos, por hoje é só. Espero ter ajudado. Qualquer coisa você pede ajuda aí no WhatsApp. Estamos alerta. Corre lá, faz o seu formulário. Valeu, falou, fui!